Vou contar a minha história. Eu tinha 10 anos de idade quando eu aceitei a Jesus Cristo e quando entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. Meus pais eram de uma seita e era perseguidor do evangelho. E apenas só eu, entre 7 irmãos, foi que desejei entrar numa igreja evangélica. Meu pai tinha proibido até passar na calçada. Nós não podíamos nem passar de frente à igreja. Mas o meu coração ardia, a minha alma era sedenta das coisas de Deus. Mas, muito perseguida, não poderia nem falar na minha casa. Quando foi um dia, eu arrumei uma coleguinha, conheci no colégio uma menina da Igreja Batista. Me aproximei dela e fui conversar com ela. E fui eu ser amiga dela. E ela me falou de Jesus. Quando ela me contava as histórias da Bíblia Sagrada, aquilo ardia dentro do meu peito. Quando ela falou de Davi, de José, de Moisés, todas as suas conversões, aquilo ficava muito profundo no meu coração. E eu desejava mais e mais ouvir da palavra de Deus. Quando foi um dia, ela me convidou para ir à escola dominical. Mas a minha mãe não deixava nem sequer eu me aproximar daquela igreja. Mas meu pai estava viajando e eu insisti muito com a minha mãe, deixasse eu ir à igreja da minha amiguinha. E ela disse que eu ia ter com meu pai então, que eu acertasse com ele, que ela ia ficar de fora. E eu falei, o papai está viajando, ele não vai saber da minha ida. E fui para a igreja, assisti à escola dominical, entreguei meu coração para Jesus naquela manhã. Foi o dia feliz da minha vida. E eu tinha aprendido o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aquilo para mim ficou muito cheio de gozo, meu coração, de vida, por ter podido entrar, ouvir falar de Jesus. Observei tudo, porque era tudo o contrário do que meus pais falavam, que tinha acontecido lá dentro. Quando eu cheguei em casa, para surpresa minha, meu pai me esperava no portão. Ele tinha chegado de viagem. E eu, oi pai, ele não me deu respostas. Eu fiquei um pouco na frente dele, mostrei o bilhetinho que eu trouxe, que era um papelzinho pintado e o versículo escrito atrás. Olha o que eu ganhei. E ele não me deu resposta. Quando eu tentei de entrar, ele me deu um tapa no meu rosto. E eu caí na calçada. E ele me deixou caída e foi para dentro. Meu irmão mais velho pulou pela janela e foi me socorrer lá na calçada. Me recolheu na casa da vizinha, porque se me recolhesse em casa, meu pai acabava de me matar. E lá eu fiquei várias horas desacordadas. E quando voltei em si, eu estava muito machucada, com muita dor de cabeça. Aí meu pai se aquietou lá para dentro e eu entrei, fui para o meu quarto, deitei na minha cama e fiquei lá gemendo. Sem almoço, o dia todo. À tarde, meu pai entrou lá e veio conversar comigo. E disse para mim que se eu era realmente crente, eu tinha aceitado a Jesus. Eu falei que eu tinha dado meu coração para Jesus naquela manhã, porque era Ele o único Deus verdadeiro e que era dos céus e da terra. Então eu tinha entregado para Ele. E Ele disse, você não é crente. Eu falei, eu sou, pai. De hoje em diante eu sou cristão. E ele pegou e me deu uma surra muito grande que eu fiquei caída no chão, cortou todas as minhas costas, porque a cinta dele tinha um zeste de pratas na cinta de couro e ele me cortou as minhas costas. Apanhei muito. Ele começou a bater, esqueceu de parar. Quando eu já não tinha mais força nem para chorar, ele me chutou debaixo da cama e saiu e disse para minha mãe, e de hoje em diante ninguém dá comida para ela, ninguém dá nada para ela, até ela dizer que não é mais cristã, que ela não deu o coração para Jesus. É um espírito rebelde que eu tenho que corrigir. Daquele dia em diante, eu não ganhei mais um prato de comida na casa dos meus pais. E nem pude dormir dentro de casa. À noite, ele me jogou para fora e me fechou a porta. E eu posei no pátio. Dormi num paiol de milho lá no fundo do quintal, chorando a noite toda, com medo, porque eu tinha apenas 10 aninhos. Eu era muito criança e nunca tinha posado num relento. A
Agora, por ser de Jesus, eu não podia mais voltar. Mas uma chama ardia dentro do meu peito, mais forte do que toda aquela zorra. Avançar à frente, ser de Jesus, ir para Jesus. E eu falei, ajude o fé, eu vou ficar contigo, Jesus, eu vou ficar contigo. Olhava para o céu estrelado e dizia, será que tu está me vendo? Será que tu está me ouvindo? Será que tu me ouve? Eu sou tua agora, eu sou tua. E a noite passou, levantei pela manhã, ninguém falava comigo, minhas irmãs, minha mãe, todos de cara fechada, não pude entrar para dentro, fiquei na rua e nesse período eu ia para a igreja. Não podia entrar na igreja, porque eu estava toda rasgada, a me prender a minha roupa, não deixava eu me trocar. E eu ficava na porta literal da igreja, pro lado de fora, só a cabeça para dentro, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus. Mas quando chegava a noite, que eu ia lá para aquele paiol, eu ouvia um pregador pregar. Ele pregava ao longe, e eu ouvia aquelas mensagens e eu dormia, debaixo daquela unção da mensagem. Coral cantava, e eu não me sentia sozinha, eu me sentia acompanhada, que eu não entendia. Eu como criança, sem explicação da palavra de Deus, eu não entendia. Eu chamava ele de amigo invisível. Eu dizia, será que é meu amigo invisível que está pregando, está falando? Eu nunca me esqueci das mensagens. Ele pregou um dia sobre Lázaro, como nunca ninguém pregou. Pregou sobre o filho pródigo. E eu ficava ouvindo aquelas mensagens. Aprendi muita coisa na palavra com este pregador, que pregava ao longo da noite para mim dormir ali com frio, desagasalhada, não tinha um cobertorzinho, era apenas um saco de linhagem me abrigando em cima das espigas do milho. Mas algo acendia no meu coração, ser de Jesus. Nada poderia me afastar deste poder glorioso do Evangelho. Ganhei uma Bíblia. Quando meu pai descobriu que eu tinha uma Bíblia, rasgou toda. E eu chorei muito. Tinha ganhado de um pipoqueiro. Ele tinha me dado uma Bíblia. Consegui outra Bíblia. Eu me escondia aquela Bíblia no meio dos milhos. Só lia de noite com a velhinha lá, porque só não podia ler de dia, porque meus irmãos me vigiavam para contar tudo que se passava para minha mãe e para meu pai. E eu apanhava todas as noites. Todas as noites. Todas as noites. Era uma surra. Era o meu jantar, era uma surra. Um dia me chamaram lá dentro. Eu fui. Minha mãe fez um pratão de comida. E eu que já via já umas 2 semanas sem comer nada, só comendo mamão nas roças abandonadas, das casas deixadas. Aí eu, com tanta fome, sentei perto do prato de comida. Quando eu levei a mão no talher, meu pai disse, mas escuta aqui, nós temos uma conversa ainda antes. Se você disser que não é mais crente, você pode comer toda essa comida, o pai vai dar o que você quiser, porque eu sou de família rica, família portuguesa. Se você não quiser ficar aqui no Brasil, o pai manda você para Portugal, para casa dos teus avós, você vai estudar lá, você vai ser o que você quiser na vida. Mas se você me disser para mim agora que você não é crente, e se você disser que é crente, está aqui no topo da mesa um relho. Era um relho de chicotear animal. Está aqui o relho. Aí você vai apanhar com ele. Agora você escolhe. Aí a tua janta vai ser aquele relho, se você disser. Eu parei e pensei, negar a Jesus, morreu por mim no Calvário, não negou eu, como é que eu vou negar ele? Levantei de perto da comida e fiquei perto do meu pai com coisa, pode me bater. A minha mãe respondeu, disse, viu que elas não têm medo de ti? Se fosse outro batido, ela não queria levar outra surra, mas portanto ela prefere apanhar do que dizer que não é de Jesus. Meu pai disse, você escolheu, então você vai apanhar, você escolheu. Pegou aquele chicote, dobrou. E apanhei muito naquela noite, que eu nem aguentava chegar ao paiozinho de milho. Quando ele me jogou a chute da porta para fora, eu não pude chegar no paiol de milho, eu caía. Eu não tinha as pernas, eu estava tremendo. E eu andava e caía, andava e caía. Mas eu escolhi apanhar e ficar com Jesus do que os bens do meu pai. Porque eu lembrei da historinha de Moisés,
que Moisés escolheu ser perseguido com o povo de Deus do que ser filho da filha de Faraó. Eu preferi também ser escolhida de Deus e ficar com a surra, sem comida, mas eu ficaria com Jesus. Foi a melhor escolha da minha vida que eu fiz. Passei a noite gemendo, com muitas machucaduras, mas fiquei firme com Jesus. 3 anos se passaram desse martírio, 3 anos de sofrimento que eu não peguei um pedaço de pão velho da casa dos meus pais. A minha roupa, eu trabalhava para os caras das chácaras que plantavam algodão, eles me davam um saco, eu cortava nos fundos, vestia, fazia um buraco, enfiava os 2 braços, um buraco enfiava a cabeça, era aquele saquinho. Para lavar, eu ia lavar num rio longe que tinha da cidade, porque minha mãe não deixava lavar lá nos tanques dela, e eu tinha que lavar lá. O meu sabão era folha de mamão, é um bom alvejante, que deixa a roupa bem clarinha. Aprendi, não tinha o que fazer, eu peguei folha de mamão e lavei as roupas. Não sei como é que eu inventei aquilo, e funcionou, que ficou a roupa bem clarinha. Eu ia lá, lavava, tomava banho no rio em pleno inverno, e eu tomava banho nos rios, porque não podia tomar dentro de casa. E vestida naquele saquinho, descalço, pegava um pedacinho de pau lá e fazia um chinelo para mim, um tamanquinho, e eu fazia, se não quisesse ficar descalço com os pés nos espinhadeiros. Meu pai era um homem rico, meu pai era o delegado da cidade. Meu pai tinha 12 caminhões. Meu pai tinha lojas de calçado, loja de tecidos, 20 casas de aluguel e uma grande serraria de madeira que mandava madeira para São Paulo. Então, meu pai era um homem milionário. O dinheiro na nossa casa chegava num trem. Vagões de trem carregadinho de dinheiro. Caminhão dava 3, 4 viagens de dinheiro para nós botar num quarto. Porque a cidade era pequena, era o banco, era a casa dos meus pais. Só funcionário meu pai tinha 300. Todos gozavam das delícias. E eu jogada com uma mendiga naquelas ruas e naqueles pátios. Mas dentro do meu coração ardia uma chama tão grande que incalculável e não podia se expressar. Eu que não conhecia o Espírito Santo ainda, já sentia aquele gozo tremendo da presença dele na minha vida, me consolando, me confortando. Eu vivia naquela vida feliz com Jesus. Eu não chorava não, irmãos. Eu cantava, eu glorificava a Deus. Eu olhava para o céu e dizia, eu vou morar além das estrelas. Além das estrelas tem uma pátria. Eu era feliz dentro de mim, desprezada de tudo, mas alegre com Jesus. Que felicidade traz o Espírito Santo na tua vida quando ele entra no teu coração. Todas as coisas você supera. Se passaram 3 anos, nós estávamos em 1942, e eu tinha 13 anos de idade, vestida no saco, trabalhando pelas roças, eu não podia comer. Então eu trabalhava, não ganhava comida, ficava aquele dinheirinho, e eu enterrava numa latinha de manteiga e botava perto de um toquinho e ficava enterrado. Porque se soubesse que eu tivesse algum centavo, meus irmãos me tomavam, que era a ordem da minha mãe tirar os dinheiros da minha mão. E eu trabalhava e escondia o dinheiro, porque eu não sabia o que Deus ia fazer comigo. Mas sempre tinha uma expectativa, Deus tem uma saída para mim. Deus deu sempre a saída para o seu povo. Deus conduz o seu povo. Ia para a igreja, comia a mensagem, guardava a mensagem do pastor. Ficava aquilo gravado no meu coração. E eu não esquecia uma palavra, ficava na palavra de Deus. Um dia meu pai, cheguei da igreja, eu não sabia que ele estava sentado no escuro, lá num corredor, era uma noite muito quente, e eu entrei cantando, junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Eu vim cantando e pensando no lugar que havia preparado para mim. E dei com meu pai sentado, desviei dele, e ele disse que eu estava insultando ele. Esse dia ele me esfaqueou, tirou um punhal e me esfaqueou. Eu fui sangrando lá para aquele paiol de milho, não tinha nada o que fazer. Eu peguei folha de tomate, botei na machucadura, um corte bem grande na minha barriga, que eu estava parecendo as tripas. No outro dia, foi que uma vizinha escondida me levou na casa dela, pegou essas latinhas que te abre latas de sardinha,
pegou aquelas latinhas e quebrou e fez um coisa assim e prendeu. E prendeu o corte para mim poder ficar deitada. Ela fechou o corte com aquelas latinhas, sem um curativo, sem nada. Ela botou umas latinhas. Aquilo infeccionou, inflamou, para tirar depois foi muito sofrimento. Deus deu graça, me livrou de toda a infecção, guardou meus passos, guardou minha vida. Eu fiquei uns 15 dias, aí eu não podia sair comer mamão, que era a única comida que eu comia, era mamão nas roças. Aí eu não podia sair comer mamão. À noite, quando tudo silenciava, aquela vizinha ia com um copo de leite de cabra me levar escondida da minha família lá para mim tomar, porque eu estava lá esperando sarar daquelas machucaduras. Eu tenho as marcas no meu corpo, trago as marcas de Cristo no corpo. Meu pai me envenenou, meu pai me atirou, tem as marcas do tiro, meu pai me esfaqueou, nada disso pôde terminar com a minha vida, porque era um plano de Deus na minha vida. Quando Deus tem um plano na tua vida, por isso diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando Deus, tu está no plano de Deus, nada te atinge. Você sofre, você paga o preço, mas a mão de Deus te livra e te guarda. E eu fiquei, quando eu fui recuperando daquelas machucaduras, numa manhã, meu pai tinha me batido muito de noite, dado chute em cima daquelas facadas, e eu não podia botar nem o pé no chão, andava só com a ponta do pé. Mas de manhã, enquanto eu estava meditando lá, mais um dia na minha vida, amanheceu o dia, porque eu pedia muito a morte de noite. Eu queria morrer, que meu pai me achasse morta lá, eu ia estar com Jesus, e meus pais iam ser a maior decepção de achar uma filha morta. E eu achava isso, que isso ia mexer muito no coração deles. Mas não era esse o plano de Deus. Deus precisava salvar meus pais. E naquela noite eu pedi a morte. Mas uma voz me disse muito suave, hoje você sai desta casa. Eu olhei naquele lugar lá dos fundos, no paiol. Falei, se é meu amigo que falou comigo, é o meu amigo? Então fala de novo. Hoje você sai desta casa. Eu peguei, juntei os meus saquinhos, que eram meus vestidos, eram saquinhos, amarrei num lenço de cabeça, deixei assim perto. Nunca tive ideia de fugir da casa dos meus pais, porque eu pensava, eu não errei, eu não estou fazendo crime algum, eu nunca vou fugir. Muita gente me aconselharam, foge, vai embora. Mas eu pensava, eu não fiz nada de errado, por que fugir? Eu vou sair na presença do meu pai, quando eu sair. Quando eu quiser sair, eu vou sair na cara deles, eu não vou fugir. Mas o pessoal mandava, convidava, se oferecia para me levar eu até uma certa distância, e me roubar dali, para me botar em outro lugar. Mas eu dizia, não, eu vou sair na frente deles, porque eu não pequei contra meus pais. Naquele dia fui lá, desenterrei o dinheirinho, fiquei ali esperando meu pai se levantar. Meu pai se levantou, assobiou, porque entrava para dentro, acendeu o fogão e botar as águas para fazer o café, mas não tinha direito de pegar a casquinha do pão. Um dia apanhei porque vim com o pão da padaria e o pão estava faltando uma casquinha que já foi lá, porque eu não peguei. Eu apanhei porque disse que eu peguei aquela casquinha e eu não tinha pegado. Quando eu tinha que sair para ele vir para a cozinha, aí eu saí, porque ele não vinha quando eu estava, aí eu saí, fiquei no pátio lá, porque a minha mochilinha já estava debaixo da escada. Aí quando ele veio na cozinha e olhou eu de frente à porta, disse, o que tu está fazendo aí? Eu falei, eu quero falar para o senhor que hoje eu vou embora desta casa. Aí ele virou e disse, eu te mato. E eu falei, o senhor escolhe então. Se o senhor me matar, eu vou para o cemitério. E se o senhor não me matar, eu vou embora. A escolha é sua. E nisso ele foi no quarto, pegou o revólver. A minha mãe veio e disse, ela não paga uma bala.
Para que matar essa caveira? Você atirar nessa tuberculosa? Deixa ela ir embora. Quem é que vai querer essa tuberculosa? Quem que quer ela? Deixa ela ir, ela pensa que acha quem queira. Vai. Aí, quando elas vai, eu falei, benção, mãe. Ela disse, Deus te abençoe. Eu disse, benção, pai. Ele me disse um palavrão. E disse para mim, se eu te encontrar contigo neste mundo, eu vou te aproveitar de ti. E se eu morrer, tu não venha buscar minha herança, porque a tua parte eu vou beber com meus amigos. E eu falei, pai, o meu Redentor vive. Ele vai cuidar de mim. E saí rapidamente e fui para a rodoviária. Primeiro ônibus que estava lá encostado, de porta aberta, motor ligado, eu entro. Descalço, com aquele saquinho, toda machucada, toda ferida. Entrei e sentei dentro do ônibus, quieta. O motorista veio, o ônibus está ligado, entrou e subiu. Quando ele subiu a avenida, era uma baixada, subiu a avenida, meu pai já vinha descendo com a bengala na mão. Abaixei atrás da cortina assim, o ônibus passou, ele não me viu, falei, escapei dele, já está atrás de mim. Ele chegou na rodoviária, ninguém tinha me visto lá. Ninguém. Perguntou se eu tinha estado lá, ninguém. Ele foi procurar, foi para a casa do pastor. Coitado do pastor, passou um momento difícil. Por causa dele, queria que desse conta de mim. O pastor não sabia o que tinha acontecido. E desse dia em diante, 7 anos se passaram e eu virei uma fumaça. Ninguém viu eu sair da cidade. Os ônibus todos que saíram foram interrogados, perguntaram aonde que me deixaram. Todo mundo não me viu, ninguém me viu. Eu saí, não, no meu ônibus não foi, no meu ônibus não foi, não deixei lugar nenhum, não sei, ninguém viu. O Senhor me escondeu de uma maneira espetacular que ninguém deu notícia. Então eles me procuravam, eu morta, quando vi um aglomerado de urubu, eles iam lá ver se era eu, ia para cá, ia para lá, e nunca soube notícia. Eu desapareci. Deus guiou meus passos, me tirou com um braço forte e mão poderosa daquele Egito. E eu peguei aquele ônibus sem destino, sem saber para onde ia. E fui parar no Paraná. Eu estava no estado de São Paulo, fui parar no Paraná. Cheguei às 5h30 da noite, o motorista disse para mim, menina, tua parada. Eu não sei onde é a minha parada, ele diz que sabe. E eu pensava, será que Deus guia o seu povo assim? É assim que Deus guia o seu povo? Eu não sei, ele diz que sabe a minha parada. Uma fazenda, tu desce a porteira ali, 500 metros é a casa. Vai rápido, porque era inverno, vai rápido que a noite cai depressa aqui. Você vai rápido porque é muito perigoso, tem muitas feras nessas matas. Eu parei na porteira, chorei, eu queria ir na cidade, achar uma igreja e a casa dos crentes. E trabalhar em troca de um prato de comida até eu ser maior de idade. Eu queria um título de família. Só que eu queria, era um título de família. Agora me deixa nesse sítio aqui, o que eu vou fazer aqui no sítio? Vão me entregar para o meu pai. O que eu vou fazer? Mas não costumei a dizer para o motorista que eu não vou ficar aqui. Eu achava que eu devia obedecer os mais velhos e deixar Deus guiar a minha vida. Deus guiou de uma maneira espetacular. Quando eu cheguei naquela casa, já no escurecer, o cachorro latiu, a mulher saiu, olhou para mim e disse, menina, você desceu na parada errada. Eu falei, eu quero um copo com água, porque eu não tinha o que pedir, pedi água. Ela me trouxe uma caneca com água e disse, tu desceu na parada errada, mas essa noite tu fica aqui. Amanhã tu segue o teu destino, tá? É muito perigoso, tem muitas feras aqui. Eu falei, muito obrigado, senhora. Entrei, fiquei em pé perto da porta, ela botou uma cadeira, eu sentei, e ela estava fazendo janta, dando banho nas crianças. Eu perguntei para ela, a senhora quer que eu ajude a fazer alguma coisa? Quer que eu dê banho nas crianças? Ela disse, então tu dá banho nas crianças. Eu comecei a dar banho nas crianças, dei janta para as crianças, fiquei por ali ajudando ela na cozinha. Falei, a mulher é boazinha, mas o homem, será que é? E começou a chegar muitos homens da roça,
tomando banho, entrando na sala para jantar, tinha muito funcionário. E eu não fiquei nem sabendo qual era o esposo dela, qual é que não era. E entrou todo mundo ali, jantando. Ela me fez um prato de comida, botou eu para jantar. Comi aquela comida desde 3 anos. Primeiro prato de comida que eu comi. Foi a melhor comida da minha vida. Acho que nunca comi uma comida tão gostosa que nem aquela e nem nunca mais vou comer. E eu comi e me senti mal. Me senti mal, me deu uma vontade de morrer, um suador. Eu saí para fora, olhei para o céu estrelado, falei, Senhor, não me deixa acontecer nada aqui. Não me deixa acontecer nada, eu estou em terras estranhas. Tem misericórdia de mim. Respirei profundo e falei, não posso ficar muito tempo também aqui fora, que eu tenho que ficar na presença dela. Porque senão vou causar suspeita se eu sumir para esse escuro aqui, eu tenho que ficar aqui. Aí entrei para dentro, fiquei ali perto dela, falei para os gurizinhos dela assim, traz as coisas da mesa, vamos lavar a louça, onde a mãe lava. E já comecei a fazer o serviço da cozinha, lavemos toda a louça, ajeitemos tudo. E vim, fiquei terminada, fiquei em pé perto dela assim, ela estava sentada amamentando uma criança, conversando com os homens na sala. Aí de repente um homem que estava lá sentado perto de um lampião de carbureto, lendo uma revista, virou e disse assim, e de onde que é esta menina? Aí eu vi que era a voz de um português, minhas pernas chegou a morgar. Agora estou nas garras de outro português. Me deu vontade de sair correndo, pensei 2 vezes, falei, não, eu tenho que aguentar agora. Eu vou ficar aqui, vou ver o que vai dar. Aí ela olhou para mim e disse para ele assim, eu não sei, essa menina desceu em parada errada, eu dei um pouso para ela esta noite. Esta noite ela vai posar aqui, amanhã ela segue o destino dela. Só sei que ela é uma portuguesinha também. Aí ficaram todo aquele silêncio, me olhando assim. Eu falei, bom, eu vou contar a minha história. Hoje de manhã eu saí da casa dos meus pais, do estado de São Paulo. Eu não estou fugida. É porque eu fiquei até o dia da minha liberdade. Se eu fosse fugir, eu não estava assim. Mas eu não fugi. Eu tomei a bênção da minha mãe, a ordem de meu pai, e eu saí de casa hoje pela manhã, com permissão deles. Aí aquele português disse para mim, quem é teu pai? Como é que chama teu pai? Eu quero comigo, ele vai me especular tudo para me entregar amanhã para o meu pai. Mas seja o que Deus quiser, eu agora vou dizer a verdade, seja o que for. Aí dei o nome dos meus pais, dei o endereço da casa dos meus pais. E comecei, dei o nome das minhas irmãs, ele perguntou meu nome, eu dei meu nome. E contei tudo para eles. Ele virou, e enquanto eu falava, aquela mulher chorava de ver o meu estado, do que eu estava ali, pele e osso, toda machucada. Mostrei a marca das facas, que ainda não tinha sarado, o tiro. Mostrei tudo, as surras, os vergões que eu tinha nas costas. Aí quando ele pegou e disse para ela, abraça esta menina porque ela é minha sobrinha. Eu olhei para ele e falei, o senhor é meu tio? Eu não tenho tio no Brasil. A família dos meus pais moram todas em Portugal. Ele disse, eu sou o teu tio. Eu faço 5 anos que eu estou aqui no Brasil, teu pai não sabe que eu estou aqui. Eu sou cunhado do teu pai, a tua tia legítima morreu. Eu vim para o Brasil e casei com essa brasileira. Agora, o teu pai não sabe que eu estou aqui, porque ele me escreve no malote para todo mundo lá, vai para Portugal. E eles de lá me mandam para mim. E eu faço a minha carta no meu malote, eu ponho para o teu pai lá em Portugal e eles mandam para o teu pai. Coisa de português mesmo, né? Um escrevendo dentro do Brasil. Aí eu disse para ele, mas como meu pai nunca falou no seu nome? É porque eu sou um cunhado. Aí ele me deu vários nomes dos meus avós, dos meus tios, que de Portugal. Aí eu falei, bom, então tá, o senhor é meu tio. E ele disse para ela, tu não deixa essa menina embora. Se o teu Jesus trouxe você aqui na minha porta, então é para você ficar comigo, você não vai sair daqui. Eu sei a tua história, teu pai te judia mesmo, eu sei da tua história. Que teu pai sempre disse que tinha uma filha com espírito rebelde, que ele estava corrigindo, estava fazendo.
Então é você. Deus trouxe você aqui. Aqui tu vai ficar. Daquele dia em diante eu entrei no céu. Eu dormi numa cama fofinha, dentro de casa, junto com as famílias, sem medo, quentinha, com janta, barriguinha cheia. Deitei e não conseguia dormir de felicidade. Será que vai durar muito isso? Será que ele não vai entregar para o papai? Será que ele não vai me levar para lá? Teu pai nunca vai te achar aqui. Porque eu não vou dizer para ninguém que você está aqui. Ele ficar comigo, essa é só conversa. Ele vai me entregar. Mas ele não me entregou. No outro dia, a tia foi para a cidade, me trouxe um pacotão assim, disse, aqui é para ti. Quando eu abri, tinha remédio, tinha fortificante para mim, tinha roupa, tinha calçado, tinha tudo ali para mim. Ela disse, agora tu vai botar essas roupas e vai botar fogo nesse teu passado. Nova vida agora aqui em casa, tá? Você vai botar fogo nesses saquinhos. Eu amava aquele saquinho, você vai ter para pano de chão. Ela disse, não, bota fogo. Termina, o passado passou. Pela graça de Deus, meus pais nunca descobriram, nunca ninguém achou. Lá eu tive plena liberdade de falar de Jesus. Ler a Bíblia, falar para eles, ir para a igreja e temos plena liberdade de dar culto na casa deles, servir a Deus livremente. A minha fé crescia cada vez mais. A minha esperança de uma vida feliz era muito mais real. Fui trabalhar, trabalhei que nem escrava, trabalhei muito. Fui pegar o serviço dos peão. Trabalhava, eu trabalhei arando terra, trabalhei batendo máquina o dia inteiro, plantando algodão, plantando milho, plantando arroz, trabalhava no arado, trabalhava na enxada. Quando era tempo de pulverizar lavoura de algodão, era 40 litros de água nas costas, o dia inteiro andando e pulverizando as lavouras, eu pegava aparelho. Não tinha para mim regalia nenhuma, em troca da casa, da comida e da roupa. Mas Deus queria me abençoar ali naquele lugar. E eu dizia, como será que Deus vai me abençoar? Como que Deus vai abençoar? Eu trabalho para comida. Quando não tinha muito serviço, eu trabalhava nas fazendas, trabalhava para os outros. Deus foi me abençoando. Um dia o tio chegou para mim e disse assim, plantou todos os arroz, disse, sobrou 11 litros de arroz, eu botei num cantinho lá para ti. Nem a terra não estava preparada, mas eu botei o arroz lá para ti. Os peão vieram para mim assim, ele botou no meio de umas tranqueiras, no meio de uma lixaiada lá, e é onde as capivaras saem para comer. Você não vai colher um cacho de arroz lá, porque a capivara sai e come tudo lá. Por isso que ele plantou para ti. Aí eu fui lá, mas a Bíblia diz uma coisa, tudo que por a mão prospera. Vou lá botar minha mão. É a palavra de Deus, é fiel. Fui lá, botei as mãos lá na terra assim, onde estava plantado. Fui nos caminhos das capivaras, rocei, joguei tranqueira, terminei e comecei a tirar as tranqueiras do meio da lavoura. Lá no meu arrozinho já começou a aparecer a banana e eu ia lá, orava todo dia. É a palavra de Deus, é fiel. É a única coisa que eu tenho, minha renda vai ser isso aqui. Deus me abençoa aqui. Realmente, Deus me abençoou ricamente ali. Eu colhi ali 12 sacas de arroz. Vendi no caixa, vendi para ele, peguei o cheque, botei no Banco do Brasil. Agora eu já tenho conta, já tenho dinheiro. Ele plantou cebola, me deixou 25 carreiras, daqueles fiapinhos bem magrinho, fininho. Ele deixou. Esses 25 carreiras é tua. Botou um marco. Eu fui lá e fui orar. Orei, abençoei a palavra de Deus. Deus abençoou. Aquilo veio um cebolão bem grande. Eu vendi ela verde. Peguei o melhor preço. Vendi verde, vendi no comércio. Falei para ele, ele disse, mas tu já vendeu? Eu falei, já vendi no pé, tá verde. Já vendi minha cebola. Já peguei o dinheiro, guardei. Assim Deus começou a me abençoar. Deus começou a me abençoar. Começou a me abençoar. Vinha as boiadas, posava lá, me deixava 2, 3 bezerros lá, cria para ti, porque fica aí que não vão acompanhar. Eu criava os bezerrinhos, vendia, botava o dinheiro. Deus foi me dando bênção, dando graça. Assim, Deus foi prosperando na minha vida e eu fui me refazendo. 7 anos se passaram sem meus pais saber notícia minha. À noite, eu ficava cega. Durante o dia, eu enxergava bem. Fui para os médicos, fui para os oculistas,
é gata cega da idade, mas eu continuei perdendo a visão. Cada dia eu escurecia mais cedo para mim. Cada dia escurecia mais cedo para mim. E eu fui ali orando a Deus, esperando em Deus o que eu podia fazer. Eu não posso ficar cega. Como que eu vou ficar cega? Eu não posso ficar cega. Eu não posso ficar cega. Eu tenho que... Eu orava para Deus, mas aquela dificuldade de visão aumentava. O tio disse, vai para São Paulo. Vai para São Paulo, que lá você vai fazer o exame no banco de olhos. Aí eu fui para São Paulo. Fui para Campinas. Tinha dinheiro. Fui para Campinas. Cheguei lá, fizeram todos os exames e disseram, não tem condições. Tá secando o nervo óptico. Você um dia vai ser cega. Mas o cego também vive. Começaram a me confortar e eu falei, como? Como eu vou ser cega um dia? E usando as lentes, garrafa e perdendo a visão, perdendo a visão, perdendo a visão. E quando foi num dia, eu amanheci cega. Eu estava em São Paulo, amanheci cega e fui parar no Instituto de Cego, porque eu estava no Hospital das Clínicas, trabalhando, fazendo estágio e fazendo os tratamentos. Aí amanheci cega, aí me pegaram, me arrumaram um asilo, me botaram no asilo. Lá eu fiquei 3 anos e 8 meses naquele asilo de cego. Mas a chama do Espírito dentro de mim não apagou, acesa. Se Jesus estivesse aqui, eu não ficaria cega. Se Jesus estivesse aqui, que falta faz Jesus para mim. Que falta faz Jesus para mim. E botava a meditar nas escrituras, lembrar de trecho que eu sabia decor e ficar meditando. E numa manhã de 9 de julho, eu estava sentada no pátio tomando um sol e com a minha bengalinha, esfregando a bengalinha no chão e meditando num estranho rabi junto ao mar. Os discípulos tristes naquela noite, pescaram, trabalharam a noite toda, não pegaram nada. Estavam desanimados e tristes ali naquele mar gelado. Mas olharam, de repente, havia um estranho na praia do mar. E aquele estranho solucionou o problema da noite toda, solucionou o problema de vários dias. E eu pensei, um estranho rabi na minha vida. Um estranho rabi na beira do mar da minha vida. Eu voltaria vendo. Naquilo que eu estava meditando, nesta passagem, alguém chegou e disse a paz do Senhor. Botou a mão no meu ombro. Eu levei a mão para ver a mão de um homem. Eu falei, a paz do Senhor. Ele disse-me, tu crê que Jesus pode te curar? Tu crê nisso? Eu falei, eu creio, eu sou de Jesus. Meu coração é de Jesus. Ele disse, na minha igreja, Deus está usando um pastor e Deus está fazendo grandes milagres. E essa noite eu tive um sonho contigo, que eu vim aqui e levei uma moça e ela ficou curada. E eu te vi, é você. Eu disse, me leva agora para a igreja. Ele disse, não, agora não tem culto, estou trabalhando. É à noite que tem culto. Dá um jeito de você ir. E falou rapidamente comigo e disse, estou indo porque estão fechando o portão. E ele saiu. Eu fiquei ali, mas a minha alma encheu de um gozo tremendo por saber que o estranho rabi estava na cidade, estava por ali por perto. Era apenas passos para mim chegar nele. Fui para dentro assim feliz, mas eu estava no instituto e que não era evangélico. Quando eu cheguei lá, foi uma decepção para mim. Aqui não vai ninguém numa igreja evangélica. Essa casa não é evangélica. Você não vai sair daqui. E eu pedi apenas um guri para me levar lá, porque nós saíamos para buscar donativo na rua, com os guris do orfanato. Eu pedi um guri para me levar na igreja, simplesmente. E depois 10 horas, 10h30, eu já estou aqui de volta. Não, aqui não vai ninguém. Eu fui para meu quarto, com aquela água na fervura. Meu Deus, quero lembrar de um trecho da tua palavra que vem em contra a minha situação. Rodava a Bíblia de Gênesis, o Apocalipse. Deve ter um trecho para mim,
uma solução, uma porta aberta. Eu lembrei da rainha Esther. Quando eu lembrei da Esther, que ela enfrentou o rei numa situação de vida e morte, eu falei, a minha situação é que nem da rainha Esther. Eu tenho que enfrentar isso. Ela se despiu de tudo e foi para a oração e jejum. Eu também vou para a oração e jejum e vou vencer esse assuero na minha vida. E fiz um voto a Deus, não comer e não beber enquanto eu não saísse daquela casa. E tive 3 dias de guerras ali. Não saio, fui para o jejum, à noite não dormia, fui para a oração, passando a noite acordada e de dia de jejum e clamando o socorro de Deus. Aí quando foi um dia, o médico chegou e disse, ela disse, tá louca a sair. Aí o médico disse, moça, por que você não quer comer? Por que está acontecendo contigo? Ela está louca. E eu falei, não, doutor, eu não estou louca. Eu apenas pedi para assistir um culto numa igreja evangélica e ela me recusou de me liberar. E eu não como, não bebo, não durmo enquanto eu não tiver essa minha liberdade. Eu quero ir, porque eu vou lá e vou voltar vendo. Eu vou buscar o meu milagre, é a minha cura. Eu estou lutando pelo meu milagre. Vieram e me avisaram que tem um milagre para mim lá. E eu preciso buscar meu milagre. E ela não quer que eu vá. O médico virou e disse para ela vai sim, a moça pode ir. Não, não vai, porque a moça não vai. E saíram os dois discutindo pro corredor. Eu fiquei na mesma. Os dois vão brigar para lá e eu fiquei. Mais tarde ela veio dócil para mim, me chamando de filha, que ela era uma mulher rica, que ela poderia me dar muitos bens, que ela ia me adotar eu como filha, me tirava dali, eu ia morar num apartamento, eu ia viver uma vida feliz, que eu era muito bonita e me elogiou, mas você vai me dizer para mim que você não é evangélica. Eu baixei minha cabeça assim, pensei e falei, querida, eu renunciei pai, mãe, irmãos, riquezas. Meu pai é um homem de posse no estado. Eu renunciei tudo por amor a esta pessoa que é Jesus Cristo. Eu renuncio todas as tuas ofertas, porque de Jesus eu não deixo. Porque eu sou cristã, eu sigo a Cristo. Sou de Jesus e Ele é meu. Nisso eu tomei um tapa na cara. Me deu um tapa e disse, pois agora em diante você está expulsa desta casa. Você está expulsa daqui. Junta teus trapos, vai embora. Eu juntar minhas coisas e ir embora. E isso aqui tu não leva, isso aqui é meu, isso aqui não é teu, isso aqui é... E começou a me saquear também. Eu cá comigo, primeira vez que eu saí de casa, saí num saquinho. Quero liberdade de ir com Jesus, eu me interessa, é Jesus, eu vou com Ele e acabou a história. Isso já estava tarde, já caído da tarde, as primeiras horas da tarde, 6 horas. Ela me juntou, eu assim, me jogou para fora do portão, trancou o portão, só ouviu o barulho das correntes, dos cadeados. Eu encostei no muro lá fora, fiquei quieta. Falei, Jesus, e agora? Não sei que lado fica essa igreja, para lá ou para cá. O que é que eu vou fazer? Estou aqui, não posso dar um passo. Estou te esperando teu socorro, teus anjos me guiam. Fiquei ali orando. 1 hora mais ou menos, eu fiquei ali parada. Aí alguém chegou perto de mim, cochichou comigo e disse, estou preocupada contigo aqui na rua, porque você foi brigar com essas mulheres, agora tu está aqui, para onde você vai? Eu falei, me leva para a igreja. Estou aqui com o endereço, leva para essa igreja aqui, ó. Tu me leva lá, chegou lá, meu filho, eu vou sair de lá vendo. Eu não posso, eu estou trabalhando, não posso te levar. Então tu pode telefonar para o Hospital das Clínicas, me mandar uma ambulância, ela me pega e me leva. Faz isso. Que um tostão eu não tenho, dinheiro meu ela tirou tudo. Então agora, tu me dá um jeito de me levar até a igreja. Ele pegou, telefonou para o Hospital das Clínicas. 1h30 mais ou menos, chega a ambulância. O que você quer? Onde é que nós vamos te levar? Na igreja. Me deixa lá, pode ir embora. Mas como é que vamos te deixar? Me deixa lá que depois eu vou estar vendo. Eu vou sair vendo, eu vou entrar cego e vou sair vendo. Você não tem cura.
Você não tem cura, não adianta, você está iludida, não tem cura. Não tenho para medicina, mas para meu Deus eu tenho. Se pressione comigo, deixa eu lá. Fui para a igreja. Dia de festa em São Paulo, o trânsito totalmente parado. O pastor que Deus estava usando, ele tinha que atravessar São Paulo para ir lá. Ele tinha que sair da Vila Mariana para ir para o bairro de Pinheiros. Eu estava no bairro de Pinheiros. E ele não tinha jeito de ir, trânsito totalmente parado. Ele desceu do carro e ficou andando na calçada no meio de um povo imenso, porque era festa, aniversário de São Paulo, 9 de julho. Aí ele ficou andando ali e orando e pedindo para Jesus que pegasse ele pelos cabelos e levasse ele lá, que trasladasse ele, porque era uma conferência que ele estava fazendo de 2 semanas e ele não podia falhar. Nisso que surgiu um homem lá e disse para ele: o senhor vai para Pinheiros? Eu vou, tem um lugar aqui no meio da minha família. Se o senhor vai para Pinheiros, eu vou por fora, vou demorar a chegar, mas eu chego lá antes das 10. E ele disse: eu vou. Mandou a família dele, deixou tudo lá na rua, dei jeito de voltar, e eu vou para Pinheiros. E eu estou lá na igreja desde as 8 horas. E o enfermeiro ficou comigo da ambulância e dizia para mim assim: pastor, o homem não veio. Eu dizia: mas ele vai vir. Mas até agora ele não chegou. Eu dizia: fica calmo, ele vai vir. E como é que você vai sair daqui vendo? Para onde você vai depois do culto? Ah, não te pressione. Depois do culto eu estou vendo. Eu quero é minha liberdade. Eu vou estar vendo. Você sempre sabe onde que eu vou. Passava um pouco, ele dizia: tantas horas, ele não chegou ainda. Eu dizia: mas ele vem. Quando deu 20 para as 10, já estava quase encerrando o culto, o pastor chega. Aí falaram assim, daí falou: ó, chegou. Eu falei: eu não te disse que ele vinha? Eu sabia que ele ia vir. Eu sabia que ele ia chegar aqui em tempo. Aí ele disse: eu me senti feliz quando eu vi uma ambulância aqui na frente. Aí disseram: uma moça cega que está aí, reverendo. Ele disse: Deus vai fazer milagre hoje. Eu cutuquei ele, tá vendo? Eu vou sair daqui vendo. Eu estou te dizendo que eu vou sair daqui vendo. Fomos para um quartinho receber a oração da fé. Aquele pastor veio e tocou as mãos nos meus 2 olhos e disse: ó Deus, rogo que tu torne os olhos dessa moça para a glória do teu nome. E eu fui orar com os outros. Só isso? Eu estou numa guerra de 3 dias para chegar aqui. Agora esse pastor põe a mão, fala só meia dúzia de palavras e vai embora e me larga aqui. Eu não tenho para onde ir, eu tenho que sair daqui vendo. Ele tem que insistir com Deus aqui para me dar visão. Mas a hora que ele terminar de orar por aí, eu vou gritar. Eu vou dizer que eu não vou sair daqui cega hoje. Mas antes dele terminar, Deus começou a fazer a obra. Eu levei a mão para arrumar o cabelo e vi o vulto da minha mão. Falei: epa, estou vendo a minha mão. Fiz assim, estou vendo a mão. Levei aqui na frente, não vi, mas aqui eu vi. Levei a outra e eu vi. Eu já fiquei assim. Deus está fazendo a obra. E aquilo começou a gastar, começou a claridade entrar, claridade entrar, claridade entrar. Sumiu tudo na minha frente. Foi a primeira coisa que eu enxerguei, um cofre assim, numa parede assim. Deus ama aquele que dá com alegria. Aí gritaram assim: a moça tá vendo. Que daí eu comecei a me olhar. A moça tá vendo. E ele de lá perguntou para mim: tu tá me vendo? Eu falei: tô, reverendo. O senhor tá de terno azul marinho, gravata clara. E eles veio com a Bíblia em São João 9 para me ler. Quem pecou? Esse ou os pais para que nascesse cego? Nem eles, nem os pais, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E eu li naquela letrinha miudinha. Todo mundo caiu num gozo tremendo. E o que estava perto de mim para me levar novamente para o hospital chorava, não sabia o que fazia. Eu disse: não falei que eu vou sair daqui vendo? Eu estou vendo. Terminado, fiquemos lá até 1h da manhã. Aquele gozo na igreja, todo mundo feliz e eu muito mais, porque eu não tinha para onde ir. Ele perguntou: para onde você vai? Eu falei: tu me leva na casa do médico que me desenganou, que eu sei o endereço dele,
tu me leva lá, porque ele me visita sempre, me confortando, que eu não vou ver, mas que eu vou aprender a fazer as coisas. Ele vem sempre me... Aí eu estou sempre falando de Jesus para ele. Eu estou falando, doutor, um dia você vai ter surpresa, eu vou chegar na sua casa vendo. E ele diz, tomara, mas eu quero preparar você para uma vida de quem é cego. Você pode viver muito bem assim, assim, assim. E eu falei, não, doutor, eu vou ver, eu vou ver. E fui para a casa dele, cheguei, toquei a campainha e ele falou, quem é? Ela disse, a moça do asilo, não pode ser. Eu falei, pode ser sim, doutor Gastão, sou eu. Aí ele veio e abriu, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim da igreja, eu estou vendo. E ele achava que eu era só um hipnotismo, que ia passar aquilo de mim, que eu ia ficar cega de novo. E eu falei, nunca mais cegueira, doutor, nunca mais. E ele telefonou para os outros médicos, vieram todos. Amanhecemos, eu que estava 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir, passei mais uma noite sem dormir, porque eles estavam felizes em volta de mim, eu também sem sono, naquela felicidade de estar vendo. Fui no outro dia pela manhã para o Hospital das Clínicas, fizeram todos os exames, fui para o banco de olhos em Campinas, fez todos os exames, totalmente curada. Os nervos retornados, os cristais, e não tinha mais defeito algum. Só que eu via coisa muito grande. Muito grande. Então, esses dias que eu ia me pegar, eu levava a mão assim, porque era enorme, que eu estava vendo as coisas muito grandes. Aí botaram lente para diminuir, aí eu fiquei. Usei lente uns 15 dias para a vista normalizar, porque ficou forte demais. Hoje eu uso lente, porque eu estou com quase 80 anos, 79 anos, sou obrigado a usar lente. Mas com a visão foi toda a vida perfeita, porque Deus fez na minha vida. Eu sou testemunha, como Deus guia o seu povo, como Deus faz para o seu povo, como Deus dirige o seu povo. Deus é fiel em todo o tempo. Nós não entendemos os seus caminhos, mas Ele sabe dos caminhos. Ele conhece, sabe como dirigir os seus fiéis. Porque a palavra de Deus em todo o tempo, de Gênesis ao Apocalipse, os seus fiéis passaram por duras provas, mas foram fiéis até o fim. Precisa de, no dia de hoje, Deus ter crente verdadeiro, fiel, para mostrar o poder do seu Deus, para a confiança no seu Deus, porque Deus não muda, é o mesmo, ontem e hoje, e Ele será eternamente. Por isso, eu como testemunha de que Jesus faz, como Ele guia o seu povo, como Ele cuida do peregrino. Eu sou uma peregrina, cuidada pela sua mão poderosa dEle. 15 dias depois, eu falei, eu vou para o Paraná fazer visita para o meu tio. Fui para o Paraná. Cheguei lá vendo, foi aquela alegria, aquela festa. E eu falei, tio, posso dar um culto de ação de graça aqui na fazenda e convidar todos os fazendeiros para assistir? Ele disse, pode, a casa é sua. Eu fui na cidade, pedi para o pastor, para a mocidade, para todo mundo ir lá. E foi num sábado à tarde. Tivemos um grande culto lá naquela fazenda. Eu pude testemunhar da grandeza de Deus, de como Deus guiou meus passos. Como eu cheguei naquela casa, e agora como eu estava com 22 anos, como eu estava agora. Como Deus guiou meus caminhos, meus passos. Mas tinha um fazendeiro que escutou o testemunho e voltou para casa e disse para a esposa dele, mas está uma coisa dentro de mim que eu tenho que falar para o compadre, que ele tinha um compadre lá no estado de São Paulo. Olha os caminhos de Deus, irmão, preste atenção, como Deus guia as coisas, como Deus faz as coisas certas, nas horas certas, nos caminhos certos. É o cuidado, a misericórdia, a providência de Deus sobre a vida do crente. É que muitos cristãos não prestam atenção como Deus guia o seu povo. Quando nós passamos a pensar, a meditar como Deus guia o seu povo, a gente vê o cuidado guiado dele. É maravilhoso, não é fantástico ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. E pai, este homem disse, eu vou. A mulher disse, não, eu vou contigo no fim do mês, nós vamos. Ele disse, não, eu vou é amanhã. Vou sozinho, tu fica, eu preciso ir amanhã. Está muito vivo isso, eu tenho que ir amanhã. E no domingo pela manhã ele viaja para o estado de São Paulo, para a cidade que estavam meus pais. Meus pais já tinham mudado de uma linha para outra, porque o estado de São Paulo é dividido em dois.
a linha Paulista e a linha Sorocabana. Eu, quando saí, eu saí da linha Paulista. Meu pai já estava morando na linha Sorocabana, na cidade de Oswaldo Cruz, já perto de Presidente Prudente. Aí eu não sabia. E ele foi. Quando ele chegou lá, segunda-feira de tarde, meu irmão, mais moço do que eu, estava na barbearia. E ele chegou, o compadre falou, mas o senhor por aqui na segunda-feira, assim, ele falou, não, eu vim para te trazer umas novas, eu tenho uma coisa ardendo dentro de mim, eu tinha que vir te contar. E eu disse, mas então começa a contar logo. E ele começou a contar ali na barbearia a minha história. Uma menina que chegou lá na casa do vizinho meu, fazendeiro lá, ele disse que é sobrinha dele, mas acho que até os ciganos largaram ela por lá. Era uma menina assim, toda machucada, toda assim. Essa menina chegou agora, tá uma moça, tá isso, assim, e aí ficou cega, aí Jesus curou ela. E meu irmão ficou assim, ouvindo a história. Ele disse, mas isso é a Dina, não pode ser outra. Aí perguntou como é o nome dessa moça. Ele deu o meu nome, aí o barbeiro disse para ele, já que tu já quer saber o endereço, já quer saber, vagabundo, tu quer ir lá? Ele disse, não, esse nome para mim não é estranho. Qual é o nome da casa que ela tá? Aí ele deu o nome da casa do tio, deu o nome da fazenda, deu os quilômetros, tudo, da onde que estava no Paraná. Meu irmão escreveu na mão e chegou em casa e disse para o meu pai, o senhor tem algum parente com esse nome? Meu pai disse, é meu cunhado. Aí disse, a Dina está na casa dele. Meu pai disse, como? Tá, no Paraná. Eu soube a história agora, assim, e ela está lá. Meu pai, a mão de Deus tinha pesado, porque a Bíblia nos fala uma coisa, horrenda coisa é o homem cair na mão de um Deus vivo. Meu pai perdeu toda a fortuna que ele tinha, perdeu tudo e perdeu a saúde. Não perdeu a vida porque Deus tinha um plano de salvação naquela vida. Por isso não perdeu a vida. Mas Deus trabalhou com ele de uma maneira especial. Estava na miséria toda a minha família. Eu estava rica. Porque Deus me abençoou de uma maneira espetacular. Estava com dinheiro guardado. E eles passando fome. Eu comi mamão. 3 anos. E eles comeram polenta com batata doce. Era a comida que tinha. Para aquela família rica, vaidosa, de nome. Meu pai engenheiro, de um nome internacional. Meu pai era aqui ligado com o presidente da República. Era um homem que abria cidade no estado de São Paulo. Meu pai fundou várias cidades do estado de São Paulo. Era um grande engenheiro e era um homem de nome na cidade e no país. Agora estava na situação que estava. Porque horrenda coisa é o homem cair na mão de um Deus vivo. Brinque com tudo, não brinque com teu Deus. Meu pai disse, tu vai lá, vai chamar ela porque eu quero o perdão dela para morrer. Eu não posso morrer sem o perdão dela. Meu irmão viajou para lá na terça-feira. Quarta-feira de manhã, eu levanto, vou lá para a Mangueira para tirar leite. Um expresso parou lá, que viajava a noite toda, desceu aquele rapaz. Eu estava na Mangueira tirando o leite, vim para dentro. Aí ele bateu, perguntou se ali que morava o José Esquiriló. Eu falei, fui, chamei tio, tem um rapaz aí que quer falar com o senhor. Como lá chegava muita gente para comprar as coisas, que meu tio vendia todas as mercadorias, que chegavam os comerciantes para comprar. Achei que era algum da cidade. Aí eu voltei para Mangueira e eles ficaram lá. Daqui a pouco o tio vem com ele lá até lá fora e diz para mim, esse aqui é teu irmão. Eu olhei para ele e falei, o qual? Aí ele me deu o nome dele. E eu falei, mas como é que tu me achou? Pai precisa do teu perdão. O pai está muito enfermo. E o pai diz que não pode morrer sem o teu perdão. E eu falei, eu não tenho que perdoar ele. Eu não tenho sentimento nenhum, ele é meu pai. É Deus que tem que perdoar ele. Mas eu não posso ir agora. Ele disse, mas tu precisa ir. Vai encontrar com o pai. Eu falei, não posso ir. Eu tenho compromisso em São Paulo. Só vou em dezembro.
Isso era mês de setembro. Só vou em dezembro. Em dezembro eu posso descer, mas agora eu não vou. Deixa o pai ficar em paz, que eu não tenho nada contra ele. Para ele ficar em paz. E ele foi, voltou para casa e meus pais esperando que eu chegasse. Mas eu não podia ir. E falei, papai não vai morrer. Ele precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus. Ele precisa encontrar com o Senhor. Eu voltei para São Paulo, assumi o meu trabalho, assumi os meus compromissos. Quando foi em dezembro, eu desci, passei na casa do tio e fui com o tio lá. Quando eu cheguei lá, ele me esperou de joelho, prastrado de remendo, numa casa sem reboco, fora da cidade, sem repartição, morava de favores lá, porque papai perdeu tudo. A serraria de madeira com 18 casas de funcionário incendiou numa noite, lambeu tudo, só saíram com a roupa do corpo. Caiu a tempestade e veio o forro da loja. Os fios deu curto, incendiou, queimou toda a loja. E começou que nem Jó. Terminava aqui, terminava lá, terminava cá. E meu pai foi ficando na miséria. Porque ele disse que ia beber a minha parte, bebeu a minha, a dele e a dos outros também. Mas cheguei e disse para ele, se eu era crente, quando eu saí daqui, muito mais eu sou agora, pai. Agora eu estava batizada com o Espírito Santo, agora eu estava gigante na fé. Encontrado com Jesus, aquele estranho rabi junto ao mar. Tinha me dado uma visão, eu vi ele na minha frente. O seu rosto era como uma estrela de fagulhas. E que falou comigo e eu falei com ele. E ele me encheu daquela noite do seu Espírito Santo e me segurou na frágil mão de uma criança. Ele me segurou até aqui, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Então eu louvo o Senhor, eu dou mil glórias ao Senhor pelos seus passos, guiando aos nossos passos. Em teus passos, o que faria Jesus? Daria tua mão para Jesus segurar? Tu está disposto a entregar a tua vida inteiramente para Jesus guiar os teus passos? Deixar Ele te dirigir? Conheça Jesus como teu único amigo e verdadeiro? É o que precisamos nos dias de hoje. Dias tão difíceis que estamos, momento do fim. É tempo da igreja viver um Deus presente, um Deus real, um Deus que cuida, não só a história do passado, mas um Deus de hoje. Ele é o mesmo, não mudou. Não há outro Deus, é o Deus de Israel que nós estamos seguindo. Deus que cuidou do seu povo, cuida até o dia de hoje. Sou testemunha que Ele tem guiado os meus passos, guiado a minha vida, guiado o meu lar até o dia de hoje. A vida é tão pequena para tamanha felicidade, para andar com Jesus. Nunca me desviei. 70 anos eu sigo a Jesus. 70 anos nas suas pisadas. Nunca me desviei. Nunca tive um dia derrotada na fé, porque Ele vive. Cristo vive, vive em mim, Ele é real, guiou meus passos. Cheguei na casa dos meus pais, levei eles para a igreja, todos aceitaram Jesus. Meu pai morreu salvo, batizado com o Espírito Santo. Durou 4 anos depois do nosso encontro, porque ele não podia morrer, precisava dar frutos para a vida eterna. Aquele perseguidor do Evangelho, aquele que maltratou tanto o povo de Deus, foi maltratado também. Foi maltratado, foi perseguido, porque o meu irmão mais velho, que era da seita dele, batia nele quando ele estava falando em línguas, lá na cama, sem poder levantar, morrendo, enfermo. Quando eu vinha para defender, ele dizia, deixa, pai tem que provar que o amor de Deus é maior, deixa. Tranquilo, ele recebia os açoites do próprio filho, quando ele falava em línguas estranhas. E sentia alegre, feliz, porque ele tinha o gozo da sua alma, o gozo do seu Espírito Santo. Por isso que eu digo, viver uma vida cristã, não brincar de crente, é ser verdadeiro cristão, desfrutar de todas as promessas que Deus tem para nós. Deus tem a promessa para nós, cristãos. É o mesmo Deus. É que os crentes de hoje deixaram um Deus tão longe, tão pequenininho. Ele é real. Ele quer estar nos teus passos. Ele quer estar na tua vida. Ele quer dirigir. Deixa Deus dirigir como dirigiu Israel. O meu lar, Deus dirige como dirige Israel. A igreja que eu sirvo
também é dirigida pelo Espírito Santo, como Deus dirigiu Israel, dirige o seu trabalho, é obra sua. Nós somos apenas funcionário, mas pastor é Jesus Cristo, único pastor, sumo pastor e que dirige bem a sua igreja. Nós, como funcionário, estamos ali para cuidar do rebanho, para estar ali transmitindo o recado de Deus, mas Ele é o pastor da igreja. Graças a Deus por isso. Quando você entrega a tua vida inteiramente para Jesus e deixa Ele guiar, deixa Ele dirigir teus passos, deixa Ele te guiar. Quão feliz que tu és, quão bem-aventurado que tu és quando deixa Deus guiar. Eu entreguei a minha frágil mão de uma criança para Jesus segurar um dia. Até hoje Ele segura na minha mão. Tenho visto Deus fazer prodígios e maravilhas. Em meus braços já houve ressurreição. Já vi 2 ressurreições. Deus ressuscitou. É o mesmo que Ele prometeu, Ele faz. Em 91, quando nós vínhamos de um culto no interior, se envolvemos num acidente de carro, meu esposo morre, porque entramos debaixo de um caminhão. A carroceria pegou a metade do rosto dele, afundou para dentro. Ele desmaiado, caiu. E eu passei por baixo da carroceria, levantei e disse: aleluia, dei glória a Deus, olhando para o céu estrelado, porque o nosso carro ficou conversível. Agradeci a Deus. Olhei para o meu lado, banco do motorista quebrado, ele caído para trás, com sangue correndo pelo canto da boca. E todo mundo chegaram, disseram: está morto, está morto. E naquilo que bateu assim, que eu saí, que eu levantei, uma voz disse para mim assim, a par de mim aqui: ele morreu e você ficou. Aí eu procurei por ele. Quando eu procurei por ele, eu vi aquele estado. Já todo mundo chegou e disse: está morto, tira ela. Eu falei: não, não aceito, não aceito. Ele está morto, tira ela, está nervosa. Eu falei: gente, ele é meu, eu não aceito isso. Virei, muito ferida na perna, me ajoelhei em cima do meu banco para alcançar nele atrás, botar a mão no peito dele e orei a Deus. E falei: Senhor, tenho promessa. Tu prometeu que guardaria nós para o tempo do fim. Aonde está a tua promessa? Tu é um Deus que não falha. Tu falou comigo um dia: eu não aceito esta morte. Essa morte eu não aceito. Olhei o coração dele, nada. E eu clamando, e o pessoal vinha e me tirava de cima dele e dizia: tira ela, está nervosa. E eu dizia: deixa, ele é meu. Eu voltava nele, agarrava ele e orando. Uma hora senti que ele quis respirar, o peito dele roncou. Eu sacudi ele, falei: pai, respira. Ele respirou, falei: clama por Jesus, Jesus. Ele não podia falar porque aqui os ossos estavam atravessados dentro da boca dele. E eu vi aquela cara amassada, que os dentes atravessados. E eu orei, clamei e falei: tu é fiel, Senhor. É tua palavra, tu prometeu um dia, tu é fiel. Levanta, pai. Botei ele de pé. E ele se pôs de pé, muito sangue. Ele perdeu muito sangue. O pessoal dizia: ele está perdendo muito sangue, ele não vai aguentar chegar no pronto-socorro. Eu disse: a vida dele está nas mãos do meu Deus. Uma hora depois chegou a PM para nos socorrer. Eles queriam que ele deitasse, mas eu tinha medo que ele se afogasse, por causa que era muito sangue. Ele foi sentado para o pronto-socorro com a cabeça amassada assim, que só tinha um lado. E o olho foi para dentro. Só o nariz tinha quebrado em 5 lugares. A cara estava toda moída, porque a carroceria do caminhão pegou bem direto assim. Foi para o pronto-socorro, teve 9 dias. Não deram um comprimido para passar dor, porque na hora eu orei para anestesia toda a dor. Não deixe sentir dor nenhuma. O inimigo armou-se laço. Maior é meu Deus. Ele nunca sentiu uma dor. O médico que ia operar chamou meus filhos e disse: ele vai ficar com uma sequela muito grande, porque nós vamos fazer uma cara de platina nele. Ele não vai comer comida sólida, só líquido. Nunca mais ele vai poder pregar, porque ele não vai poder falar mais direito. Ele vai ficar, os filhos veio mãe, o pai começaram a me preparar para que o pai... E eu falei: eu não acredito. Seu pai vai ficar sem sequela,
não vai operar. Mãe, está marcado para terça-feira, mas não vai operar o teu pai. Eu tenho certeza que médico não vai fazer nada, porque o meu Deus que eu sirvo é um Deus que faz tudo. Deixa teu pai lá, está em observação, deixa ele, está bem. Fiquem tranquilos, gente. Deus fez a obra no caminho. Teu pai morreu e ele me devolveu para a minha vida, está aí. Para a vergonha do inimigo, marcaram a cirurgia, levaram para a sala de cirurgia, chegaram lá, ainda fizeram mais 12 chapas e fizeram tudo, e o médico disse: eu não tenho nada o que fazer, os ossos estão tudo no lugar, está tudo direito, esse homem não tem nada o que fazer. Da sala da cirurgia, lá dentro foi assinado a alta dele. O filho no corredor esperando, saía notícia da operação: seu teu pai está com alta, pega a roupa dele e leva ele embora. Para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. É o Deus que nós servimos, irmão. Vamos desfrutar, irmão. Vamos desfrutar das tuas promessas, das tuas bênçãos. Para que ser crente fraco, quer ser crente caído, quer ser crente... Tu é vitorioso. Tu pertence a um Deus grande, Criador do céu e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu é herdeiro. Oh, queridos, por favor, vamos ser crente gigante, vamos ser vitorioso, vamos levar para o mundo. A igreja precisa ser vitoriosa no tempo do fim. Olha, a igreja nasceu triunfante, ela tem que subir triunfante, ela tem que ser primitiva, cheia da graça, cheia do poder, cheia de fé, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, não muda, não muda. Ele não mudou, fez para mim, faz para ti. Crê somente que tu vai ver a glória de Deus. Agora meu esposo, pastor João, vai orar com vocês. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos pelo fôlego da vida que tu retornaste. A minha alma te agradece, ó Deus. E rogamos agora que tu abençoe os teus filhos, as tuas filhas que estão ouvindo neste dia. Tua bênção seja sobre cada um deles. Bane as enfermidades, as tristezas e as angústias e abençoa as suas vidas em teu nome e para a tua glória. Amém.